Sejam bem-vindos à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 18 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre o propósito eterno. E o nosso texto base está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. E diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Esse texto de 1 João, ele vai tratar do que nós vamos chamar aqui de o propósito eterno de Deus. E o texto do nosso devocional diz assim: Deus é o Pai eterno, e Ele nos chama para sermos seus filhos, uma expressão do seu amor infinito. Antes mesmo da criação, ele já era Pai. E o relacionamento entre o Pai eterno e o Filho eterno é eterno. Assumindo a paternidade sobre toda a criação, ele nos designa como portadores da sua imagem e semelhança, refletindo sua glória no mundo. Derek Prince nos lembra dessa verdade transformadora. Antes de tudo, Deus é Pai. Abraão e Jacó são exemplos humanos de paternidade, mas Deus é o Pai Supremo, muito além de qualquer referência terrena. Esta revelação muda radicalmente nossa compreensão de família, igreja e propósito. Deus, como Criador do universo, compartilha conosco seus propósitos por meio de uma relação pactuada. Ele nos criou à sua imagem para que, por meio do seu Filho, nos tornemos semelhantes a Ele e multipliquemos sua natureza e ordem na terra. Estamos destinados a ser uma extensão da eternidade, uma família de filhos semelhantes ao Filho, investidos com autoridade para manifestar a sua justiça. Este é o plano do Pai desde o princípio, estabelecer seu reino na terra como no céu. Jesus orava por isso, e seu desejo era que nos tornássemos agentes de transformação, refletindo sua glória e pureza em todas as áreas da vida. Esse devocional, ele é muito especial, porque ele vai falar sobre o propósito eterno de Deus. De um Deus que desde a eternidade tem um propósito estabelecido para com o homem. Deus que desde a eternidade tem um propósito claro e definido para o homem criado segundo a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós vamos falar do propósito eterno de Deus, a primeira coisa que é muito importante entendermos é que o propósito eterno de Deus é paterno. Então, o texto que nós lemos diz: Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, Deus, eternamente Pai, do seu eternamente Filho, criou o homem para ser segundo a sua imagem e a sua semelhança. Como nós sabemos, o Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho é a expressão exata de todo ser de Deus. O Filho disse: Quem vê a mim, vê ao Pai. Quando Deus, que é eternamente Pai do seu eterno Filho, cria o homem para ser segundo a sua imagem, está criando esse homem para que ele seja conforme a imagem do seu Filho. Portanto, o propósito estabelecido desde a eternidade para o homem criado segundo a imagem de Deus é um propósito de filiação. O propósito de Deus nada mais é do que ter uma família eterna de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quão grande o amor Deus nos tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Presta atenção, porque esse devocional, falando do propósito paterno de Deus, ele vai falar de passado, presente e futuro. Vai falar que Deus nos chamou para ser filhos e que agora somos filhos, mas ainda haveremos de ser como Ele. Então ele nos chamou para ser filhos desde o princípio.
e por meio de Cristo nos deu o direito de sermos feitos filhos novamente. Porém, ainda haveremos de ser como Ele. Ainda há uma glória que há de se manifestar, passado, presente e futuro. A fé, o amor e a esperança. Paulo Anglada escreve no seu livro sobre a Imago Dei que o ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus só pode ser compreendido à luz da relação com o seu Criador. Entendermos que o propósito eterno é um propósito paterno vai abrir os nossos olhos para ver a realidade por uma nova perspectiva. Quando nós compreendemos que o propósito eterno é um propósito paterno, fica claro que esse homem criado para ser segundo a imagem e a semelhança do seu filho foi criado não apenas para um propósito, foi criado para um destino, o destino de ser filho. Por isso que nós vamos perceber nas Escrituras o termo predestinação aplicado dentro de um contexto de filiação. É muito comum termos uma tendência a pensarmos de forma soterológica, ou seja, todo o nosso pensamento está limitado à ideia da salvação. E por isso que muitas vezes aplicamos uma série de termos e de princípios à realidade da salvação. E quando nós entendemos que desde antes da fundação do mundo, o homem nasce não apenas para um propósito, mas com um destino de ser filho, nós vamos ampliando a nossa visão, muitas vezes limitada apenas pelo conceito de salvação, como se a salvação fosse o fim de todo o propósito, como se Jesus fosse enviado para nos salvar do inferno. Quando nós entendemos que o propósito eterno é um propósito paterno, fica muito claro que Deus Pai nos amou de tal maneira ao ponto de enviar o seu Filho. Que Deus Pai provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Que há um propósito eterno e esse propósito é paterno. Um propósito paterno que se cumpre por meio do Filho e nos é revelado por meio do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos e podemos chamar Deus de Pai. A partir desse entendimento, nós olhamos para o capítulo 8 de Romanos por uma nova perspectiva. Porque o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 vai dizer: porque os que de antes conheceu também predestinou. A palavra predestinar é a palavra proorizo, que significa dar um destino antes. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou para Ele, para estarmos diante dele em amor, segundo a imagem do seu Filho, como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O homem foi destinado a ser filho, porque o que nasce de um pai é filho, e nós temos que entender que o propósito eterno é um propósito paterno. O propósito de Deus não é de ser salvador do homem. Deus enviou seu Filho para que, por meio do seu Filho, nós pudéssemos voltar ao propósito eterno de Deus, de ser pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso que Efésios 1, capítulo 4 e 5 vai dizer que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Cristo Jesus, por meio da obra de salvação, para que pudéssemos voltar à realidade de filiação. A palavra predestinar, quando ela aparece no Novo Testamento, ela não está dentro de um contexto soterológico, ela não está falando de salvação, mas ela está falando de filiação. Então há um plano de salvação. Para quem? Para aqueles que creram no seu nome, para aqueles que o receberam e passaram a ter o direito de serem feitos filhos de Deus. Ainda em Efésios, no capítulo 1, versículo 11, fala que nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Está falando de um propósito eterno por meio do qual fomos feitos herança. De quem fomos feitos herança? Do Pai. Porque o que são os filhos senão a herança dos pais?
Então nós vemos que o propósito eterno de Deus é um propósito paterno, o destino de ser filho de Deus. E esse destino se torna possível por meio da obra de reconciliação que se dá através de Jesus Cristo, porque ele veio não apenas para que fôssemos salvos do inferno, mas para que tenhamos paz com Deus. Ele veio para ser o mediador de uma reconciliação com Deus Pai. E é interessante nós pensarmos que esse propósito eterno, que é um propósito paterno, se torna conhecido a todos os homens por meio do Filho. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz: Meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aqueles a quem o Filho revelar. Venham a mim todos que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho revelar. É muito interessante entendermos que da mesma maneira que o Pai revela ao Filho à humanidade, a revelação do Filho à humanidade é um meio pelo qual a humanidade conhece o Pai. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus responde imediatamente dizendo: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o meu próprio Pai que está nos céus. Então, da mesma maneira que o Pai revela ao Filho aos homens, é por meio da revelação do Filho que os homens conhecem a Deus como Pai. João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho único, que é idêntico a Deus, está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Olha que lindo isso. Ninguém jamais viu o Pai, mas o seu Filho, que está ao seu lado, o tornou conhecido. E é interessante você entender que esse Filho se tornou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ou ninguém vai, ninguém vem ao Pai. Ele está apontando para onde ele está no Pai, para essa relação eterna que o homem foi criado para viver antes mesmo da fundação do mundo. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14:6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por quê? Porque ele é idêntico ao Pai e está ao lado do Pai, e ele torna o Pai conhecido. O que é a vida eterna? A vida eterna é que conheço o único Deus verdadeiro e o seu Filho. Portanto, o propósito eterno é um propósito paterno. E o Evangelho de Deus é um Evangelho paterno, porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, o Evangelho, que é a história de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus fará, esse Evangelho de Deus tem uma luz. Isso quer dizer que o Evangelho de Deus só é compreendido espiritualmente por meio de iluminação, por meio de desvendamento, e é por meio do dom de Deus, o Espírito Santo, que nós compreendemos o Evangelho. Paulo diz: para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho tem uma luz, a luz do Evangelho é a glória de Cristo. Por isso que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, ensina as palavras de Jesus, nos faz lembrar as palavras de Jesus, porque a luz do Evangelho é o reflexo da glória de Cristo, e a glória de Cristo nos revela a imagem do Pai. Então esse Evangelho é paterno, porque à medida que nós somos iluminados para crer no Evangelho, vemos a glória de Cristo, e a glória de Cristo nos aponta à imagem do Pai. O Evangelho que não nos revela o propósito eterno, que é o propósito paterno de Deus, é um Evangelho incompleto. Por isso
isso que o Deus desse século deseja manter esse evangelho encoberto, manter as pessoas no escuro, sem iluminação, sem desvendamento, sem entendimento de que todo homem nasce debaixo de um propósito eterno, e esse propósito eterno, ele é paterno, e esse propósito paterno fala que você nasceu para um destino, o destino de ser feito filho de Deus. O propósito eterno estabelecido desde a eternidade é um propósito paterno, de criar o homem para ser segundo a imagem do seu filho, a fim de que Deus seja pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por meio da queda, esse homem é destituído temporariamente do seu direito, mas por meio de Cristo Jesus, aqueles que creram no seu nome e o receberam passaram a ter o direito de serem feitos novamente filhos de Deus. E agora, de fato, somos filhos de Deus e somos conduzidos pelo Espírito Santo na viva esperança de um futuro que há de se manifestar, em que seremos como Ele, de uma salvação que há de se completar, de uma manifestação dos filhos que há de libertar a criação. Então isso nos mostra que nós estamos numa jornada de crescimento e desenvolvimento da nossa identidade de filho de Deus. A partir do momento que entendemos que o propósito eterno é um propósito paterno e que fomos criados para ser conforme a imagem do seu Filho, nós não temos mais sobre nós espírito de escravidão e medo, mas temos o espírito de adoção que dentro de nós clama por Abba Pai. O Abba Pai é uma expressão que se usava dentro da relação íntima do filho para com o pai. E Cristo se manifestou para nos revelar o Deus Pai presente, o Deus Pai que procura por seus adoradores, o Deus Pai que te espera no quarto secreto. A revelação de Deus como Pai é tão importante que ela levará a sua espiritualidade para um novo nível. Porque quando Jesus vai ensinar como orar, ele fala que você tem que orar a quem? Pai Nosso. Jesus, quando fala sobre intercessão, fala de interceder diante do Pai. Jesus o tempo todo está falando de uma espiritualidade presente na vida dos filhos. Te abençoo para que você libere esse clamor que está dentro de você. Se a estratégia do inferno é manter as pessoas no escuro, para que não reconheçam Deus como Pai, a nossa missão é sermos luz do mundo, a fim de que resplandeça essa verdade. 2 Coríntios capítulo 4 continua dizendo: porque das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Pai na face de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos testemunhas dessa realidade. Assim como Deus Pai, que nos amou de tal maneira, enviou seu Filho, para que por meio do Filho o conheçamos como Pai, nós que estamos no Filho, sejamos testemunhas do cumprimento desse propósito eterno, que é um propósito paterno, um propósito de Deus para todos os homens. Nós temos aqui duas perguntas para reflexão. A primeira é: como a compreensão de Deus como Pai eterno influencia a visão de si mesmo? Em que aspectos práticos você pode refletir a imagem e a semelhança de Deus em sua esfera de influência diária? Que você ore ao teu Pai que está com você no secreto, que sabe de tudo o que você precisa, que você se sinta amado, acolhido, que você compreenda que essa tão grande salvação que nós recebemos por meio de Jesus tem um propósito eterno, um propósito paterno. Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar caminhando nessa jornada devocional como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Até a próxima.
Clamamos, Abba Pai. Clamamos, Abba Pai.